Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente passou algumas semanas aí conversando sobre os dinossauros. Então a gente falou um pouquinho sobre as características deles, da onde eles vieram, como que eles desapareceram. E agora a gente vai começar a falar sobre animais. Mas só que para começar, eu queria falar para vocês de alguns animais um tanto quanto diferentes. Com certeza vocês já ouviram falar, por exemplo, do dragão. O dragão é um animal. Mas será que ele é real? Será que ele já existiu em algum momento? Bom, dragão é um desses animais que é um ser fantástico, um ser imaginário. E existe uma porção deles na literatura, na mitologia, nas lendas. É muito legal a gente conhecer esses animais porque eles fazem parte da cultura popular e da literatura. Por exemplo, no folclore brasileiro existe a sereia, que na verdade é metade animal e metade mulher, né? Um peixe mulher. Tem o boitatá, a mula sem cabeça, o lobisomem, que é metade homem, metade lobo. E existem muitos outros. Para eu mostrar um pouquinho sobre esses animais para vocês, eu queria apresentar 3 livros para vocês. Um eu tenho aqui na minha casa, os outros 2 eu tenho alguns textos e eu vou mostrar o livro aqui no vídeo para vocês. O primeiro é esse aqui, se chama Bichos que Existem e Bichos que Não Existem. Ele é do autor Arthur Netrovsky, ilustrado pela Maria Eugênia. Ele é um livro que traz alguns animais que realmente existem, alguns bichos que realmente existem além da imaginação, na vida real, e alguns outros que existem só no imaginário. Eu vou ler um trechinho de um deles. O primeiro que eu vou ler vai ser o dragão, que eu comentei já agora. Olha só a imagem dele primeiro. E aí o texto diz assim: o dragão é de um tamanho de um edifício. Tem cabeça de cavalo, chifres de veado, olhos do demônio, orelhas de vaca, pescoço de cobra com uma pérola pendurada, barriga de lesma, escamas de peixe, garras de águia e patas de tigre. Cada uma das 4 garras tem 4 unhas enormes. O dragão solta fogo pelas narinas. A força do dragão está na pérola. Tem um outro, que é esse aqui, ó, que vocês também já devem conhecer. O lobisomem. Só aparece nas noites de lua cheia, ataca o primeiro bicho que passar, mas do que ele mais gosta é o homem. Se o lobisomem fosse só lobo, não seria tão mal, mas é lobo e homem, e um homem mau é muito mais mau do que um lobo mau. É por isso que nas noites de lua cheia, os lobos vão para o alto do morro uivar. Eles têm medo do homem no lobo. E por último, eu vou ler esse aqui. Olha só. O unicórnio é branco, tem corpo de cavalo, as pernas da frente de antílope, barba de bode e um chifre comprido em forma de parafuso no meio da testa. Ninguém consegue caçar unicórnio. O único jeito de vê-lo de perto é deixar uma moça bonita bem no meio da floresta. O unicórnio vem e senta no colo dela. O unicórnio chinês é diferente. Tem corpo de veado, rabo de vaca e cascos de cavalo. O chifre é pequeno e carnudo. É o bicho mais gentil da natureza. Caminha com o máximo cuidado para não matar nenhum inseto. O unicórnio chinês vive 1000 anos. O legal desse livro é que a gente acaba descobrindo algumas características que a gente nem imagina. Isso acontece porque um ser que existe aqui no Brasil pode ter uma outra construção em outro lugar do mundo. O dragão, por exemplo, que é um animal bastante conhecido em vários lugares, ele tem características diferentes na China, no Japão, na Europa, e é legal a gente conhecer essas características. Os outros 2 livros que eu vou mostrar para vocês são esses aqui. O Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luis Borges, é um desses livros que a gente tem que conhecer. Para quem acha que esse assunto é um assunto de criança ou de adolescente, está muito enganado. O Jorge Luis Borges ele é um dos autores mais famosos e mais importantes da nossa literatura, da literatura mundial. E ele foi um autor que ele compilou vários animais que ele descobriu nas lendas, nos mitos e também na literatura. Então sabe aquele gato que ri nos contos da Alice no País das Maravilhas? Aquele que fica em cima da árvore e tem um sorrisão? Ele fala sobre ele. Sabe a mandrágora? Já ouviram falar dela? Ele também fala sobre ela. Ele foi descobrindo todos os animais mais incríveis que existiam na literatura e todos que existiam também na mitologia. Então ele é um livro imprescindível para quem gosta desse assunto. Eu, como gosto muito, também tenho interesse nesse livro. Eu tenho ele em PDF, né, em e-book, então eu não consigo mostrar aqui para vocês presencialmente, mas ele é um livro muito legal.
O outro livro é esse aqui, O Bicho de Sete Cabeças e Outros Seres Fantásticos. Ele é do autor Elkanaã Ferraz. Também tem uma relação enorme de animais que existem e animais que não existem, de seres que existem e seres que não existem. Ele também fala de alguns seres que não são animais, por exemplo, o Abominável Homem das Neves, o Zumbi. Mas nesse livro, diferente dos outros que eu mostrei, existem poesias sobre esses seres. Dá uma olhada. E para terminar a aula dessa semana, eu estou enviando para vocês um questionário para vocês conhecerem alguns animais e alguns seres e me dizerem também quais vocês já sabiam que existiam, se vocês conheciam as características. Então vocês vão descobrir alguns nomes diferentes e algumas características diferentes de alguns seres do nosso imaginário, da nossa literatura. Eu espero que vocês curtam, existem muitos livros que falam sobre isso, esses 3 são bem legais, vale a pena conhecer. E eu espero que vocês tenham bastante interesse nesse assunto. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre animais, mas cada semana a gente vai aprender sobre animais diferentes e sobre características diferentes, tá bom? Então um grande beijo pra vocês, fiquem bem e até semana que vem.